turminha linda do primeiro ano, me contem aí como vocês estão. Preparados para aprenderem mais um pouquinho? Tenho certeza que vocês vão gostar do que vocês vão aprender. Afinal, é algo muito interessante, muito curioso e vocês vão gostar das experiências que vocês irão fazer. Vai ser, bem legal. E sabe o que é isso que vocês vão estudarem? Leiam aqui o que está escrito. Vocês vão poder conhecer um pouquinho sobre os ciclos da natureza. E sabe o que é isso? Ciclos são acontecimentos que acontecem em uma mesma ordem e eles sempre se repetem da mesma maneira. Os animais possuem ciclos de vida, as plantas também, só que eles são ciclos diferentes. Nem todos os animais vão passar pelos mesmos processos nos seus ciclos e vocês vão conhecer como é. Mas calme, que é muito fácil, vocês vão ver como é interessante. Por exemplo, você sabe como é o ciclo de vida de uma borboleta? Antes de ser borboleta, o que ela é? Se você me respondeu lagarta, você acertou. Antes de ser borboleta, ela é uma lagarta. E eu vou te mostrar como tudo isso acontece. Uma borboleta vai na planta e coloca os seus ovinhos, tá vendo? De cada ovinho desse nasce o quê? Nasce uma lagarta. A lagarta, por sua vez, vai se alimentando da planta, vai crescendo, ficando forte e depois daí começa a se formar o casulo, que é como se fosse uma casinha da lagarta, Ela vai, formando o casulo, tecendo o casulo sobre ela, vai se formando até que o casulo fica completo, um casulo fechado. E aqui dentro ocorre a transformação. A lagartinha vira uma bela e linda borboleta. Depois que ela é uma borboleta completa, ela sai do casulo e vai viver na natureza. E então acontece tudo de novo. A borboleta que nasceu vai colocar o ovo, que vai virar uma lagarta, que vai virar um casulo e vai se transformar na natureza. Ou seja, é um ciclo, vai acontecendo as mesmas coisas na mesma ordem. Não é interessante? Agora eu vou te apresentar o ciclo de uma planta, o ciclo de um pé de laranja. Primeiro, você precisa colocar a sementinha na terra, expor ao sol, regar e depois a sementinha começa a brotar, começa a aparecer as primeiras folhinhas e então ela começa a crescer. E daí ela não para o desenvolvimento, ela vai crescendo, crescendo, até que ela vira uma árvore, tá vendo? Uma árvore bem grande. E dessa árvore surgem as flores. Depois dessas flores surgem as laranjas. E sabe o que acontece? Dentro dessas laranjas tem o quê? Tem sementes. E quando plantamos a semente, acontece tudo de novo, Vai regando, vai expondo ao sol, vai crescendo, crescendo, vira árvore, nascem as flores e depois os frutos. Viu só que interessante? E vocês vão poder acompanhar o ciclo do desenvolvimento, o processo do desenvolvimento de uma plantinha aí da sua casa. Sabe como? Você vai reutilizar um material que é muito comum, que quase todos nós temos sempre em casa, e vão transformar esse material em um jarrinho, vão escolher uma sementinha, vão plantar e vão ver como ela vai se desenvolvendo, vão acompanhar o crescimento dela, bem bacana, né? E você sabia que não é somente os seres vivos, como a borboleta e como o pé de laranja, que passam por ciclos na natureza? Isso mesmo, e eu vou te contar o que passa por um ciclo, sempre na mesma sequência e sempre se repetindo. Sabe o que é? É a água. Isso, a água. Ela passa por um processo sempre igual. E eu vou te contar o que é, hein? Então fica ligadinho e observe esta imagem aqui, tá vendo? Vocês estão vendo nuvens
Estão vendo um rio aqui e um sol. E sabe como é que funciona o ciclo da água? Funciona assim. O sol, ele aquece essa água, tá vendo? E quando a água está bem quentinha, ela se transforma em vapor. Isso mesmo. E você sabe o que é vapor? O vapor são as gotinhas de água bem pequenininha, mas tão pequenininhas que a gente nem consegue enxergar. Então essas gotinhas vão subindo, subindo pelo ar e vão chegar às nuvens, vão se transformar em nuvens lá no céu. Quando essas nuvens estão carregadas, bem pesadas, começam a ficar escuras, o que acontece? Sabe o que acontece? Começa a chover e a água volta para onde primeiro ano? Volta pro rio. E o que acontece com a água do rio? O sol aquece, vira vapor, transforma em nuvem e a nuvem chove e o ciclo vai acontecendo sempre da mesma maneira. Você sabia disso? Pois é, tão interessante, né? E uma curiosidade, esse vapor é parecido com aquele vapor de quando a sua mamãe esquenta a água bem quentinha e começa a sair, ó, uma fumacinha da água. Ou quando você toma um banho bem quentinho, ó, e o banheiro fica todo embaçado com mini gotinhas de água. É bem parecido com aquele, só que o vapor que vai lá para o céu, ele é muito pequenininho, muito, que a gente nem consegue enxergar, ele é invisível aos olhos. Mas as coisas interessantes não acabam por aqui, sabe por quê? Porque eu tenho mais curiosidades para te contar. E sobre a água, você sabia que a água tem 3 formas diferentes de ser água? Não sabia? Ah, então vou te contar. O primeiro estado, ou seja, a primeira forma que a água se encontra, que você já conhece, é essa forma aqui, ó, água líquida, que nós utilizamos para tomar banho, para cozinhar, para beber, para fazer diversas atividades. O outro estado que nós podemos encontrar a água, sabe qual é? É aquele estado lá que quando o sol esquenta, quando aquece a água, isso mesmo. Quando nós aquecemos a água, ela se transforma em vapor. Vou dar um outro exemplo para vocês terem ideia de como é esse vapor. Eu aqueci um pouco de água, tá bem quente aqui, ai, muito quente, e coloquei um plástico por cima. Nesse plástico se formaram muitas gotinhas de água. E sabe por que essas gotinhas se formaram? Porque a água estava quente e ela vai se transformando em vapor. O vapor que vai formar a chuva que vai lá para o céu, ele é invisível, o vapor de fato. Mas este exemplo serve para você ter uma ideia de como é o vapor. São gotinhas bem pequenas de água. Ou seja, a água pode ser líquida ou pode ser em forma de vapor. Tá vendo que o plástico está todo embaçado, cheio de gotinhas pequenas? Pois é, tá bem interessante, né? Então, esse é o vapor da água. A terceira forma em que a água se encontra, vocês já conhecem, olha só, é a água em forma de gelo. Quando a água é aquecida, ela se transforma em vapor. Quando ela é resfriada, quando é bem congeladinha, ela se transforma em gelo. E esse é muito fácil perceber porque depois que o gelo vai derretendo, ó, vai virando água líquida novamente. Bem interessante, né? Então, não existe só água líquida. Existe a água líquida, a água em forma de vapor e a água em forma de gelo. Muito legal, né, turminha do primeiro ano? E vocês irão fazer algumas experiências relacionadas à água também. Então fiquem atentos aí. Eu não falei que seria interessante o assunto dessa trilha? Pois é, eu não menti, é muito legal. Vocês vão gostar das próximas tarefas, vão conhecer outros ciclos da natureza, vocês podem estar pesquisando outros também, vão fazer algumas experiências. Então, ó, caprichem nas atividades,
Se dediquem bastante e aguardo vocês na aula de quinta e de sexta. Um beijo no coração e até mais!